Boa noite, galera. Vamos começar a nossa aula ao vivo de hoje, então, tá? Vamos aprender aqui sobre o Google Docs, tá? Sobre o Office Online também, né, que é mais um conteúdo ali do módulo, tá? Então, estou aqui com o Google aberto porque aqui na própria tela do Google, onde a gente acessa aqui, né, o Google Docs, também deixei aberto aqui meu Office Online, né, que eu tenho, que a gente também vai dar uma olhada, né, como que mexe, como que faz, né, quais que são os benefícios que a gente tem editando online, né, enfim. Beleza, então vamos começar aqui pelo Google Docs, né, que é um que eu recomendo, que eu já vou explicar o motivo, e também, né, que é um dos mais usados, né, também porque tem pessoas que têm celular Android, né, e a grande maioria, né, das pessoas tem celular Android, e no Android tem esses aplicativos padrão já, né, então o Google Docs ali, o Google, né, o Android é da Google, né, nesses celulares tem esses aplicativos como padrão, por isso que é mais utilizado. Eu tenho um iPhone, porém nele eu instalei todos os aplicativos da Google. Eu gosto bastante, né, dos aplicativos da Google. Não uso muito os da Apple, tá? Enfim. Então, vamos começar por ele aqui, tá? Como eu disse, a gente acessa ele pela própria tela aqui do Google, né? Então por isso que eu estou com ele aberto aqui. Aqui no canto, né, após a gente logar, tá? Quem ainda não tem uma conta do Google, eu recomendo que crie, é bem fácil, é só clicar aqui, né, adicionar uma conta, enfim, você se cadastra lá, coloca nome, cria um e-mail, uma senha, bem fácil, tá? Após você estar logado, né, tem tua fotinho aqui, né, ou a letra do seu nome, enfim, aqui no cantinho, você já vai poder utilizar, né, os documentos do Google, né, as ferramentas que o Google oferece, tá? Então, aqui do lado da foto tem vários quadradinhos, né? Tem 9 quadradinhos aqui. Colocando o mouse em cima, ele está escrito Google Apps, tá? É aqui que a gente acha esses aplicativos, tá? Tem aqui do lado o atalho já do Gmail, né? Que é o e-mail. Tem imagens, né? Para pesquisar imagens no Google. E nesses quadradinhos aparece o restante, tá? Então aqui a gente tem tudo, né? Tem aqui o YouTube, Google Maps, Google Play Store, Gmail, Google Drive, que é a nuvem, né, que a gente utiliza para salvar nossos arquivos. Tá? Por que eu falei que eu recomendo utilizar o Google? Tá? Porque no momento da transmissão dessa aula, né, o Google oferece 15 gigabytes de forma gratuita. Tá? Então, se registrando aqui, né, criando sua conta Google, né, e utilizando ela, você já tem de forma gratuita 15 gigabytes, né, para utilizar, que para documentos já está mais que suficiente. Até para algumas fotos, algumas coisas do tipo já está suficiente. Né? Já ali no caso do Office, né, da Microsoft e de outras ferramentas que a gente tem online, eles dispõem apenas 5 gigabytes de forma gratuita. Né? Obviamente em todos tem planos, né, que a gente pode pagar e ter mais memória, mas de forma gratuita, né, no momento. Por que eu falo no momento dessa transmissão aqui ao vivo? Né, porque pode ser que no futuro mude, né? Pode ser que em outra data já o Google tenha mais, tenha menos, a Microsoft tenha mais ou tenha menos, né? Mas no momento o Google oferece 15 gigas, né? Então é bastante coisa. Então por isso que eu recomendo ele, né? Então aqui no Drive, né, é a nuvem onde a gente salva nossos arquivos, dá para upar fotos, vídeos, enfim, o que vocês quiserem, né? Tem 15 gigabytes de forma gratuita que vocês podem colocar o que vocês quiserem, tá? Até lotar. Depois ainda tem planos ali para quem quiser mais memória, tá? Temos agenda, tradutor, fotos, né? Enfim, quem usa smartphones Android já está habituado, né, a utilizar essas ferramentas aqui, né, esses softwares, esses programas aqui, né? Então tem o Google Chrome aqui também. Eu utilizo o Opera, nem utilizo o Google Chrome, como vocês podem perceber. Enfim, eu sou bem eclético em função de utilização, né, de serviços. Utilizo tanto da Google, quanto da Microsoft, quanto da Apple. Eu utilizo todos, né, Linux, enfim. Sou professor de tecnologia, né, então acho que por isso que eu meio que sou bem eclético nessa questão de ferramentas, né? Não tenho uma específica, tipo, eu uso só essa e deu, né? Eu uso praticamente todas, né? Enfim. Aí descendo um pouco mais para baixo, que daí a gente começa aqui a achar, né, o que a gente precisa para a aula de hoje, tá? Que são, né, as ferramentas aqui de edição, né? Então,
Da mesma forma como a gente tem instalado no computador lá o Word, o Excel, o PowerPoint, a gente tem uma versão da Google aqui também para ser utilizado de forma online, né, que seria o quê? O Google Documentos ou o Google Docs, né, para quem está em inglês, né, tem aqui o Google Apresentações e o Google Planilhas, tá? Que seria meio que um Word, Excel e PowerPoint, né, só que da Google e online, tá? Então temos aqui esses três que a gente vai abrir um por um, ver como funciona e ver seus benefícios, tá? Aqui a gente tem o Google Sala de Aula também, que a gente utiliza, e tem aqui embaixo mais apps ainda, tá? Então se você botar mais do Google vai aparecer uma página ali, um site com muito mais ferramentas, né? Então o Google tem bastante hoje em dia, né? Antigamente era basicamente só um e-mail e pesquisa, um motor de pesquisa, né? Hoje em dia já tem muita coisa, né? Principalmente porque a maioria dos celulares, né, possuem, né, o sistema operacional da Google. Então por isso, né? Então o primeiro que a gente vai olhar aqui, né, é o Google Documentos, tá? Que aqui como se fosse um Word, né? Por que eu falo como se fosse um Word? Porque o Word praticamente todo mundo conhece, né? Que é o editor de texto da Microsoft. E esse da Google é como se fosse ele, tá? Então, aqui o Google Documentos a gente vai primeiro, é só clicar aqui em cima que ele já vai carregar a página, tá? E aqui ele vai dar a opção da gente. Aqui tem os documentos que eu criei no curso profissional, né, no módulo de Word, né? Criei aqui uns documentos que está salvo aqui porque eu postei no Google Sala de Aula, né? Enfim, e aqui em cima, né, iniciar um novo documento é onde aparece alguns templates para a gente utilizar ou criar um em branco, tá? Então, aqui em galeria de modelos, né, vai aparecer vários modelos pré-definidos de documentos que a gente pode ter, né, pode utilizar, abrir eles, né, templates que a gente fala, né, e editar eles conforme a gente quiser, tá? Ou, se a gente quiser, a gente pode vir aqui nesse primeiro, que é para criar um em branco, né, do zero, sem nada. Eu vou vir nesse primeiro, até porque a gente não vai criar nenhum documento, tá? A gente só vai dar uma olhada nas ferramentas que tem, né, nas funções, tá? Então tá, abri aqui, né, o Google Docs, né, em branco. Então ele abre essa telinha aqui muito similar, né, à telinha do Word, né, tem bastante ferramentas e funções aqui parecidas, tá? Então aqui eu posso digitar qualquer coisa, né, aqui em cima vocês vão ver que aparece salvando, e agora aqui apareceu, todas as alterações foram salvas no Google Drive, ou seja, cada letra, cada número, cada caractere, cada alteração que eu fizer, né, no meu documento aqui, ele automaticamente vai salvar, né, no Google Drive, que é a nuvem, tá? Se tiver uma conexão estável com a internet, tá? Lembrando que para utilizar tudo isso tem que ter conexão com a internet, tá? Porque isso daqui, né, é uma ferramenta, um software online. Eu estou utilizando a partir do meu navegador, tá? Não instalei nada no meu computador, né? Que nem o pacote Office, né, o normal instalado, né? A gente tem que baixar e instalar no computador, né? Então a gente consegue utilizar sem internet, de forma offline. Esse aqui não, esse aqui eu preciso ter uma conexão constante com a internet, pois senão a minha página vai fechar, né, vai dar algum bug, ou não vai salvar meu documento, né? Eu vou estar ali digitando e não vai salvar nada, tá? Então tem que ter uma conexão com a internet para utilizar, tá, essas ferramentas. Esse é o único porém ali, né, e uma das diferenças, né, entre o Office instalado, tá? Então, mas é uma coisa ótima, né? Então pode parecer ruim, né, ter que ter acesso à internet para fazer isso, né? Porém é muito bom por um motivo, né? Se caso o meu computador desligar, né, do nada, acontecer qualquer coisa, fechar aqui a internet, né, fechar a aba, enfim, sei lá, acontecer qualquer coisa, eu não vou perder meu documento, né? Porque ele está, cada caractere que eu coloco ele já salva automaticamente na nuvem, tá? Então é só eu ligar meu computador de novo, abrir de novo, que vai estar ali, né, tudo certinho até a última letra que eu coloquei, né? Isso é muito bom, porque eu não vou perder meu documento, né? Outra coisa, meu computador queimou, né? Queimou HD, estragou, não funciona mais, né? Eu não vou perder meu documento, por quê? Porque ele não está salvo no meu computador, né? Ele está salvo lá na nuvem, tá? Que fica lá no servidor da Google, lá em qualquer lugar do mundo, né? Pode ser na China, nos Estados Unidos, no Japão, enfim, né? Tem vários
servidores espalhados pelo mundo, né, deve estar em algum desses, né, o seu arquivo, e tem backup também. Então, se até o servidor da Google parar, vai ter outro que vai estar funcionando, que vai ter o mesmo arquivo, tá? Então, é praticamente impossível, né? Não é impossível porque tudo é possível, mas é bem difícil de perder esse documento, né? Então, se seu computador estragar, você não vai perder ele, né? Porque ele não está salvo no teu HD, não está salvo no teu computador, ele está salvo lá na nuvem, tá? E aí você pode ir em outro computador ou até mesmo no celular e continuar editando seu documento, né, da mesma forma de onde você parou. Então isso é muito bom, muito legal. Essa é uma das vantagens, né, da gente fazer a edição em editores online, né? Que a gente tem essa possibilidade, tá? De salvar tudo na nuvem. O único porém é que tem que ter internet. Porém, como hoje em dia praticamente todo mundo tem acesso à internet, né? Não é um grande problema mais, tá? E também, se você está criando um documento e tudo mais, você tem que realizar uma pesquisa. Então, tecnicamente, você tem que ter internet, né? A não ser que você vá escrever uma música, um documento, assim, que você não vá pesquisar nada, né? Totalmente offline, né? Esteja lá acampando e quer escrever um documento, aí você vai ter que instalar, né, um editor no computador, né? Que daí esse daqui não vai abrir. Outra coisa boa, né, é que a gente não precisa instalar nada no computador, né? Como vocês podem ver, eu só estou com o meu navegador aberto aqui, né? Obviamente tem que ter um navegador, né? Mas todo computador tem um navegador instalado, né? Senão você não consegue mexer na internet. Então, apenas com o meu navegador aqui eu consigo abrir, né, esse editor aqui. Não preciso instalar nada no meu computador, né? Não preciso fazer nada além de ter o navegador. Já o pacote Office eu preciso baixar, instalar, né? E tem computadores, né, que são vendidos com bem pouca quantidade de memória, né? Tem computadores aí com 60 GB daquela memória SD que falam, né, que não é bem um SSD, né? É uma memória, tipo memória de tablet, assim. Eu acho errado, mas tem empresas que vendem, né, computadores com esse tipo de memória, notebooks, né, que deveriam vir com um disco sólido ou um disco rígido, né, mas não vem com bem pouquinha memória. Então, né, sem precisar instalar ali o pacote Office, né, para não pesar esse computador, é ótimo, né? Você só abre ali o navegador e já consegue utilizar. Outra coisa, quando você salva um documento no Word ali instalado, ele fica salvo no teu computador, né? Aqui não, aqui fica salvo na nuvem, então não pesa nada no meu computador, né? Em Word não é tanto, mas mais em PowerPoint, né? Que fica um pouquinho mais pesadinho a apresentação, dependendo dos elementos que vocês utilizam, né? Aqui fica salvo na nuvem, tá? Então não vai ocupar espaço do meu computador. Então, enfim, tem muitos prós, né, em editar online. Tem um ali que a gente vai ver depois, que eu acho que é matador, mas enfim, né? Esses são os principais, né? Não precisa instalar nada, é mais fácil, né? Você só abre o navegador e utiliza, não tem que fazer mais nada além disso, né? Tudo fica salvo na nuvem, você não perde seu documento, né? Não pesa na memória do computador, né? Enfim, tem todos esses quesitos, né? O único contra é que tem que ter uma internet constante, né? Uma conexão constante para salvar tudo, tá? Então, agora meio que eu expliquei tudo como funciona, né? Mas vamos indo aqui então agora nas ferramentas que a gente tem desse editor de texto aqui da Google, tá? Aqui em cima, né, a gente tem os botões de desfazer e refazer, né, que tem a tecla de atalho ali, Ctrl Z e Ctrl Y, que eu desfaço e refaço a última ação que eu fiz, né? Tem aqui o botãozinho para imprimir, você pode imprimir diretamente aqui da internet, não precisa baixar o documento, tá? Então quem quer imprimir consegue, que é o Ctrl P, né? Tem uma verificação ortográfica que dá para fazer aqui, né, para ver se tudo que está escrito está correto, tá? Tem aqui um pincelzinho para copiar uma formatação, enfim. Tem aqui o zoom da página, né, que dá para aumentar e diminuir, né, o zoom da folha. Aqui é o estilo do texto, né, de título, subtítulo e tudo mais, para quem quer fazer um sumário. Aqui a gente tem, né, como escolher a fonte que a gente quer, né? Tem vários modelos de fonte, vários tipos aqui. Aqui do lado a gente tem o tamanho, né, da fonte, que a gente pode escolher também. Negrito, itálico, sublinhado, né, da mesma forma como a gente tem lá no Word. A cor do texto, né, cor em destaque, aquela cor que fica no fundo, como se fosse um marca-texto, né. Temos aqui como inserir links, isso que é legal também, né? Como é um documento online aqui, a gente põe o link e ele já abre uma nova guia, já acessa, né, mais facilmente.
mais rapidamente também, né? Dá para adicionar comentários, eu já vou explicar o motivo pelo qual é interessante, né, adicionar comentários. Inserir imagens, vídeos, né, dá para tirar uma foto da webcam se tiver, enfim. Dá para pesquisar imagens na internet, né, e colocar aqui. Dá para pegar imagens direto do Google Drive, né, que é a nuvem, e direto do Google Fotos, tá? Para quem utiliza celular Android, muito provavelmente já utiliza o Google Fotos, né, que é aqui onde a gente faz, digamos, backup, né, das nossas fotos do celular. E daí aqui a gente pode já adicionar direto do Google Fotos, né, uma foto que a gente queira, no documento aqui, tá? Aqui a gente tem os alinhamentos de texto, né, para a esquerda, centralizado, para a direita, justificado. Tem aqui o espaçamento das linhas também, que dá para alterar. Tem marcadores e numeradores, né, aqui do lado, que coloca-se aqui, ou letras, né, números romanos, essas bolinhas aqui e tudo mais. Tem questões de recuo, tá? E limpar toda a formatação também, tá? Esses aqui são as ferramentas que aparecem de cara aqui em cima para a gente utilizar, tá? A gente viu já que tem a régua aqui também para a gente alterar o tamanho das margens, né? Aqui em cima e aqui embaixo, tá? E aqui daí bem em cima a gente tem daí as abinhas, né? Aqui em arquivo a gente consegue criar um novo documento, né? Abrir um já existente, fazer uma cópia desse, tá? Fazer o download dele. Então aqui, olha que interessante, né? A gente está com o documento online, a gente consegue baixar ele para o computador, tá? E a gente consegue baixar ele no formato Word, né? Então a gente consegue baixar ele prontinho para abrir no Word do computador, sem nenhum problema, né? Que é na extensão .docx, né? Ou .doc também. Tem o formato Open Document, né, para quem utiliza LibreOffice, que é o .odt, né, a extensão. Tem PDF aqui também, né, quem quer baixar fixo em PDF, tem formato web, tem TXT, né, enfim, tem várias extensões de arquivo aqui dá para baixar, né, então vocês podem escolher, quando vocês clicarem ele já vai baixar o documento para o computador de vocês, né. Dá para enviar por e-mail, né, renomear, mover para lixeira, publicar na internet, imprimir, enfim, né, tem detalhes do documento e tal, tem várias funções aqui no arquivo, tá? É mais para questões do arquivo mesmo, né? Aqui em editar a gente tem, né, o desfazer e refazer, que a gente tem o atalho aqui embaixo, dá para utilizar o atalho do teclado, né, tem colar, recortar, copiar, excluir, selecionar tudo, né, que a gente também utiliza os atalhos do teclado, né, o Ctrl+C, o Ctrl+V, né, Ctrl+X, enfim, a gente sempre utiliza, mas tem aqui, né, os botões se vocês quiserem utilizar. Eu recomendo que vocês já vão se habituando a utilizar, né, o teclado ali, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, enfim, né, tudo certinho. Fica mais fácil, mais rápido, vocês já estão digitando, né, é um editor de texto, então vocês já estão com os dedos no teclado, digitando. Se vocês aprenderem, né, a utilizar os atalhos do teclado, fica bem mais rápido e bem mais fácil de utilizar. Vocês não vão ir lá precisar pegar o mouse, vir aqui em cima, clicar, ir lá na opção, é muita coisa, né? É melhor vocês ir se habituando a utilizar os atalhos do teclado, tá? Aqui em ver a gente tem algumas opções, né, do modo de exibição, exibir a régua, tirar a régua, exibir, botar em tela cheia, enfim, né, tem algumas opções assim. Aqui em inserir é onde a gente consegue inserir tudo que a gente precisa no documento, né, como imagens, tabelas, desenhos, gráficos, equações, caracteres especiais, né, o cabeçalho rodapé, links, né, comentários, enfim, tá? Sumário aqui dá para criar, né, com base aqui nessas opções de texto, tá? Estilos de texto. Formatar aqui a gente consegue mexer algumas coisas do texto, tá? Aqui olha que legal, tem o taxado também, sobrescrito, né? Bem legal. Tem aqui os estilos também, alinhamentos. Basicamente os atalhos que a gente tem aqui embaixo, né? Mas tem aqui também colunas de texto que dá para criar, né? Enfim. Formatação do texto tem tudo aqui, né? Mas a gente sabe que para formatar o texto a gente já tem os atalhos aqui embaixo, né? Se caso não tiver nenhum, se caso não tiver, quer dizer, algum, né, que a gente precisa aqui, talvez esteja aqui, tá? Aqui em ferramentas a gente tem, né, a questão da verificação ortográfica, tem um dicionário ali que a gente pode criar, tá? Tem tradutores, tudo mais, né? Bastante coisa legal, tá?
Complementos aqui que se vocês queiram instalar, né, algum plugin, algum complemento a mais que não tem ainda aqui no Word, né, ele vai abrir provavelmente alguma lista, tá? Vocês podem instalar alguma coisa a mais e tem uma abinha de ajuda aqui, né, que tem ali alguns tutoriais, alguns fóruns, enfim, explicando alguma função, tá, do Google Docs. Então, se vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem pesquisar aqui na ajuda, que muito provavelmente vai ter um tutorial, alguma coisa ali ajudando, tá? E tem até aqui que legal, olha, uma função aqui que mostra atalhos do teclado, olha que legal, aparece todos os atalhos aqui, né? Então vocês já podem dar uma lida e se habituando aqui, né? E testando os atalhos para editar de forma mais rápida, né? E daí vindo aqui para a direita da tela que a gente finalmente chega num outro benefício que eu falei que eu acho matador, né? Em editar online e que é muito legal. Tem esse botão aqui grande, azul, escrito compartilhar. O que você faz com esse compartilhar aqui, tá? Você consegue compartilhar esse documento, já diz o nome, né? Você consegue compartilhar esse documento com pessoas, né, e grupos para todo mundo editar ao mesmo tempo, tá? Isso eu acho muito legal. Então você pode adicionar o e-mail das pessoas aqui, né? Ou vocês podem copiar um link, né? E aqui vocês conseguem configurar o que vocês querem que a pessoa faça, tá? Vocês podem editar, apenas, vocês podem fazer o download, imprimir, copiar, né? Podem compartilhar, enfim. E aqui, ó, você escolhe também, ó, para compartilhar o link, né? Enfim, você pode escolher se você quer que a pessoa apenas edite o documento, se ela quer que apenas visualize, né? Se você quer que ela apenas comente, tá? Então, por isso que tem os comentários, que é aqui do lado, tá, gente? Então, o que acontece, né? Como você consegue editar em tempo real, né? Com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então tem ali tipo meio que um chat, digamos assim, né? Onde você coloca comentários. Por exemplo, nessa parte do texto eu quero que um amigo, né? Uma pessoa que esteja me ajudando faça tal coisa. Eu adiciono um comentário aqui e coloco. Aqui você faz tal coisa, né? Aí seu amigo vai ler e vai fazer, né? E ali pelo chat que tem também, vocês também podem se comunicar, né? Isso eu acho muito legal, tá? Então quando você compartilha para edição, né, um documento com alguém e a pessoa entrar, vai aparecer aqui no canto a fotinho dela, né, o nome, enfim, e vai aparecer o cursor do mouse, uma corzinha, né, o nome da pessoa, aonde ela está editando, tá? Então vai aparecer em tempo real que essa pessoa está fazendo e vai aparecer aonde que ela está fazendo, para ninguém editar ao mesmo lugar ao mesmo tempo, né, e bugar tudo, né? Enfim, alguém está escrevendo, outro pagando, enfim, né? Então cada um fica com uma parte. Isso eu acho muito legal, tá? Quando eu estava estudando na Federal ajudou bastante, né? Eu compartilhava os documentos com os meus amigos, né, dos grupos e tudo mais, e todo mundo se editava ao mesmo tempo, tá? Cada um fazia uma parte, cada um fazia um tópico, né, numa página em específico. Todo mundo ia fazendo, ia se ajudando ali nos comentários. Quando vê rapidamente nosso trabalho estava pronto, né? Depois a gente poderia baixar pro o Word do computador mesmo, né, fazer mais alguns ajustes e estava pronto o nosso trabalho, né? Então isso eu acho muito legal, né? Só é possível pela questão ali de ser online e ter o acesso à nuvem e tudo mais, tá? Só dessa forma que isso é possível, eu acho isso muito legal. Então você pode compartilhar um documento com um colega de trabalho, com um colega de aula, e com qualquer pessoa, enfim, e todo mundo edita ao mesmo tempo. Isso é muito legal. E tudo se faz nesse botão aqui de compartilhar, tá? Clicando ali, você compartilha um link ou adiciona o e-mail da pessoa que ela já vai receber a notificação, né? Já pode entrar para editar esse documento, tá? Então isso é muito legal. Aqui do lado a gente tem a agenda, o Google Keep e tudo mais que a gente pode adicionar aqui. Enfim, né? Mas seria basicamente essas, né? As ferramentas do Google Docs, tá? Agora a gente pode abrir aqui o Google Planilhas, né, que seria como se fosse um Excel, né? Então vamos abrir aqui para ver as funções que a gente tem, tá? Então aqui, como também, né, eu tenho aqui todos os documentos que eu já fiz, tá? E a gente tem aqui também, né, uma galeria de modelos que a gente pode utilizar, né, já templates, né, pré-definidos, ou criar um documento em branco aqui no canto, né? Eu vou criar um em branco, então. E ele abre aqui, olha que interessante, né? Uma planilha
para a gente começar a editar, tá? Lembrando que tudo isso é gratuito, tá, gente? Por exemplo, o pacote Office que a gente instala no computador, a gente tem que pagar uma licença, né, para poder utilizar. E aqui a gente consegue utilizar de forma gratuita. Obviamente, né, que não vai ter todas as funções que um Excel, né, uma coisa do tipo. Porém, como é uma ferramenta gratuita online aqui, já está muito bem completo, né? A gente já tem bastante funções e ajuda bastante, tá? Então é bem legal. E aqui a gente já tem, né, uma planilha para fazer, tá? De resto, né, tudo da mesma forma, a gente consegue compartilhar também para todo mundo editar, fica salvo na nuvem cada letra que eu coloco, né, enfim, tem várias ferramentas aqui bem parecidas, incluindo daí ferramentas, né, com base em planilhas, né. Então, por exemplo, a gente tem aqui como formatar para moeda, porcentagem, né, que nem a gente faz nas planilhas, tá? Deixa eu ver, tem as funções aqui que a gente pode utilizar, soma, média, máximo, mínimo, né? Todas as funções que a gente precisa, tá? Aqui em editar a gente tem algumas funções de tabela, né? Para excluir linha, coluna, tá? Inserir, dá para inserir linhas, colunas, células, tá? Tem algumas funções a mais aqui relacionadas a planilhas, tá? Mas de resto também é bem parecido, tá? Então, aqui embaixo a gente também consegue adicionar uma nova planilha aqui, então é como se fosse uma pasta de trabalho, tá? Então eu consigo inserir várias planilhas dentro de um documento só, isso é bem legal, tá? É bem parecido com o Excel também, tá? E é basicamente assim, né? Tem todas as ferramentas aqui, vocês podem abrir e ir testando, né? Tentar criar uma planilha com essa daqui online, tá? Aqui em cima eu consigo mudar o nome dela, né? Aqui está a planilha sem título, eu consigo clicar aqui e alterar o nome. E lá no Google Drive também fica aparecendo todos os documentos que a gente criou, né? E dá para renomear lá também, tá? Então tem essas duas opções. E por fim aqui a gente tem daí, né, apresentações, que seria tipo um PowerPoint, né? Então aqui também já vai ter todos os que eu criei, tá? Tem aqui a galeria de modelos também, onde a gente consegue fazer, né, um documento com base em um que já existe, eu criar aqui um em branco, né? Eu vou vir aqui para criar um em branco. Ele vai abrir, olha que interessante, como se fosse um PowerPoint, né, online aqui da Google. Lembrando que a gente também tem aqui o da Microsoft, a gente já vai dar uma olhada, tá? Enfim. Então aqui eu já consigo, né, editar meu documento, tá? Também eu consigo compartilhar com meus amigos. É tudo o mesmo esquema, tá? Fica salvo na nuvem, nananã. E tem esse botão aqui de apresentar, né? Então a gente consegue apresentar diretamente online. A gente não precisa baixar, salvar nem nada, né, no computador para apresentar, tá? Já tem o botão aqui que clicando ele vai ficar em tela cheia aqui e a gente já vai conseguir apresentar, né? Porque é uma apresentação, né? Um slide. Então tem aqui o botãozinho para a gente apresentar diretamente do online, tá? E tem todas as mesmas ferramentas aqui, incluindo ferramentas específicas, né, de slides, tá? Que dá para inserir vídeos, olha, formas, word art. Legal que tem word art aqui dentro, engraçado. Enfim, né? Tem aqui transições, tá? De slide, enfim, tá? Então tem algumas funções a mais, né, com relação a slides, tá? Aqui do lado a gente tem alguns temas, tá? Alguns templates de temas. Então, por exemplo, eu gostei desse aqui, por exemplo, né? Clicando aqui ele já adiciona um tema, a gente já consegue escrever aqui o que a gente quer. Olha, ele já vai salvando aqui e em um segundo ele fala todas as alterações foram salvas. Aqui do lado, clicando com o botão direito, consigo criar um novo slide, né? E ir fazendo. Tá? Tem outras opções aqui, duplicar slide, tá? Também consigo baixar, se eu vim aqui em fazer download, dá para baixar para Microsoft PowerPoint. E nos demais aqui, né, como imagem PNG, como documento PDF, né, tem vários aqui. No Excel também tinha, tá, para baixar como Excel e tal. Dá para importar slides, isso é bem legal, tá? Enfim, bem interessante, né? Então, aqui a gente já tem, né, uma apresentação online aqui, né, para fazer, tá? Apresentação nas nuvens, tá? Então, bem interessante. E é basicamente essa, né, as ferramentas que a gente tem aqui. Daí tudo fica salvo aqui no Google Drive. Eu não vou abrir porque
tem meus documentos privados ali, né, que está salvo na minha nuvem, né, não sei como é que está organizado isso, mas enfim, abrindo o Google Drive vai aparecer ali todos os documentos que você criou, tá, que você pode editar, renomear, enfim, né, fazer o que quiser, excluir, tá? Aqui então a gente vai ter daí o Office, né, online, tá? E aqui é onde o Office, né, a gente sabe que a gente tem o pacote lá que a gente instala no computador, né? Porém, a Microsoft, há um bom tempo, né, lançou o Office 365, que é um Office online, da mesma forma como o Google Docs, tá? Então aqui a gente tem o Word daí de verdade, Excel e PowerPoint online, tá? Ele não tem todas as funções do pacote Office instalado, né? Mas já é bem mais parecido, né? Tem funções bem legais, tá? Com base no instalado, tá? Então, para quem já está acostumado, né, com o pacote Office e tudo mais, não se importa de ter apenas 5 GB ou pensa em assinar o plano para ter mais espaço, né? Eu recomendo, né, que utilize aqui então o Office Online, tá? Aqui no Google a gente tem o Outlook, na Microsoft, já estou me confundindo, né? Aqui na Microsoft a gente tem o Outlook, né, que é os e-mails. Aí a gente tem aqui o OneDrive, que é a nuvem, né, que tem 5 GB de forma gratuita, tá? O Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, tá? Tem outros aplicativos aqui, né, mas o que a gente vai ver é o Word, Excel e PowerPoint, tá? Online. Então eu vou clicar aqui no Word primeiro, né, para ver. Também aqui tem uma galeria de modelos, né, que a gente pode clicar aqui em mais modelos, ou criar um em branco, né? Eu vou criar um em branco aqui para a gente ver, tá? Como é que é. Ele vai abrir aqui, carregar, quase como se fosse o instalado, né? Bem parecido a tela de carregamento, né? Após abrir, tá aqui, né? A gente já pode começar a editar. Esse aqui é bem mais parecido com o Word, né? Até porque o da Google eles não podem fazer igual, né? Esse aqui, como é da Microsoft, ficou bem parecido, né? Aqui a gente tem daí as fontes que a gente pode alterar, tá? Tem aqui o tamanho, né? Negrito, itálico, sublinhado, marca-texto aqui, né? Cor do texto, tá? Limpar as formatações, marcadores, numeração, recuo, alinhamento do texto, estilos de texto, né? Aqui na página inicial. Aí aqui em inserir, a gente consegue inserir as coisas, né? Tabela, imagem, links, cabeçalho, rodapé. Tem emoji aqui também, para quem gosta, dá para inserir no documento, tá? Em layout a gente consegue alterar as margens, olha, muito parecido com o Word instalado no computador, tá? A gente consegue personalizar aqui as margens, porque tem documentos que a gente tem que seguir a norma BNT, né? E aqui que a gente altera as margens daí para ficar dentro da norma, tá? Tem aqui a orientação da página, retrato, paisagem, o tamanho, A4, ofício, carta, A5, enfim. Recuos, tudo mais. Referências, dá para inserir um sumário. Revisão, tem a revisão ortográfica também, tá? Dá para adicionar comentários, porque esse aqui a gente também consegue compartilhar com amigos, tá? E tudo também fica salvo, né? No caso agora no OneDrive, né? Aqui em cima já está escrito salvo, né? Que está salvo, então é da mesma forma. Então aqui em exibir a gente tem os modos de exibição. Meu Deus, estou todo errado aqui. Tem os modos de exibição, tem aqui o zoom da página, navegação, e aqui também tem uma ajuda, né, um suporte que a gente consegue ter uns tutoriais ali, tá? E aqui em arquivo, olha, muito parecido com o instalado, ó, a gente consegue criar um novo, abrir um já existente, salvar. Aqui em salvar, né, ele já fica salvo na nuvem, tá? Então não precisa. Se você tem o intuito de apenas utilizar aqui na internet, né, não baixar, não precisa vir aqui em arquivo salvar, tá? Que a gente faz no Word instalado, que ele já salva automaticamente, tá? Aqui é só se vocês querem salvar no computador, né? Então a gente pode fazer uma cópia online, né? Renomear, baixar uma cópia para o computador, baixar como PDF ou baixar como ODT, né? Que é o LibreOffice, tá? Ou o OpenOffice, né? Aqui dá para transformar em uma página da web, dá para imprimir também diretamente do online, e aqui que tem, né, o compartilhar, tá? Que a gente consegue compartilhar com amigos, pessoas, né, para eles exibirem, né, ou editar o documento, né? Então eu vou clicar aqui, ó,
Aqui a gente pode colocar que qualquer pessoa com o link pode editar ou não, né? Dá para adicionar um prazo de validade para essa pessoa abrir esse documento, dá para botar uma senha para a pessoa abrir, isso é bem legal, e bloquear ou desbloquear o download desse documento, tá? Então tem essas opções. Então dá para inserir o documento de e-mail para compartilhar ou criar um link aqui, né, para enviar para a pessoa, tá? Para ela editar o documento. Então aqui também todo mundo consegue editar ao mesmo tempo, tá? Bem da mesma forma, né? Então tem todas essas funções, é muito parecido com o Google Docs, né? A única diferença é que aqui tem uma carinha mais igual a do Word que a gente já conhece, né? E tem ali só 5 GB na nuvem. Para mim essas são as únicas diferenças. De resto é tudo bem parecido, tá? Pode ser que um tenha uma ferramenta a mais, outra a menos, tá? Mas isso é o básico, né? Todos é bem parecido, tá? Vai ser uma questão de gosto aí, qual vocês gostarem mais, né? O meu trabalho aqui é apresentar todos para vocês, né? Os dois ali mais utilizados, depois vocês escolham, né? Eu particularmente no momento estou utilizando um pouco mais o Google, tá? Mas eu também utilizo o Office aqui online, tá? Ó, aqui nesses botãozinhos, né, também tem aqui o como acessar, né, os outros. Então aqui, ó, vou clicar aqui no Excel agora. Vamos dar uma olhadinha, né, como é o Excel online, tá? Então aqui também, né, tem os modelos. Obviamente tem alguns modelos diferentes aqui, né, do lá que a gente tinha no Google, então é legal. Vocês podem ver os modelos que tem aqui, ver os modelos que tem no Google, né, e escolher um que você acha mais legal, né? Ou se não, criar um em branco aqui. E esse aqui, gente, é bem mais parecido com o Excel, né, obviamente. Olha isso. Parece que eu estou com o Excel do computador aberto aqui no meu navegador, tá? É muito parecido. Esse aqui eu fiquei chocado, porque realmente é bem parecido. E tem bastante ferramenta, tá? É muito completo mesmo. Lembrando que isso aqui é gratuito, tá, gente? Só vocês criando uma conta da Microsoft, criando um e-mail ali, né, um Outlook. Quem já tem Outlook já tem acesso a tudo isso aqui, tá? Então é muito, muito completo por ser uma coisa gratuita e online, né? Esse aqui eu fiquei bem chocado. Olha, tem muita coisa, tá? Então quem aí não tem, né, acesso ao pacote Office, né, quem não tem a licença, que não comprou, não tem instalado, ou o computador não tem muita memória, tá? Com esse daqui você já vai ter muita ferramenta, já vai conseguir editar tudo o que você quer, né, diretamente no navegador, tá? Então é bem legal. E olha, gente, se eu falar sobre cada ferramenta, eu vou estar meio que dando uma aula de Excel aqui, porque tem tudo, ó. Aqui a gente tem, né, as ferramentas de copiar, colar, recortar, fontes, né, tamanhos, que você já conhece, né? Esse aqui é igual em todos, né? E aqui a gente tem, né, como mudar a formatação da nossa célula, botar para número, moeda, hora, porcentagem, tá? Tem aqui como formatar a tabela. Olha, é igual, gente, o Excel instalado, né? Tem como inserir linhas, colunas, excluir, tá? Aqui em inserir a gente consegue colocar tudo, né? Funções, imagens, formas, tá? Gráficos é bem legal, tá? E esse também a gente consegue compartilhar com os amigos para eles ajudar a edição, né? Tem um comentário aqui para adicionar, tá? Tem aqui as fórmulas, dados, né? Para validação de dados, isso eu achei bem legal. Tem uma validação de dados online, tá? Revisão, né, ortográfica, tudo mais, exibição, aqui os modos de exibição, né, também tem a janelinha de ajuda, e aqui em arquivo a gente consegue salvar também, né, salvar no computador, salvar no OpenOffice, né, enfim. Imprimir, a gente não imprime tanto assim, né, planilhas, mas tem aqui o botão, compartilhamento aqui também, tá? Então é bem legal, e aqui já está salvo, né, qualquer coisa que eu escrever aqui, ele vai salvando e salvo, né, já está salvo isso aqui no meu OneDrive, tá? Se meu computador desligar nesse exato momento, eu não vou perder meu documento, tá? Ele vai estar salvo já e consigo compartilhar aqui da mesma forma com amigos para todo mundo editar ao mesmo tempo, tá? Esse aqui eu só fiquei chocado porque é bem parecido com o Excel, né? Olhando aqui em cima a gente já vê que não tem, né, todas as funções, mas esse daqui parece até ser mais completo que o Word, né? Não tem aquela abinha desenvolvedor e tudo mais, né? Talvez tenha como colocar um complemento aqui, não sei. Mas enfim, né? Só abrindo aqui não tem tantas
funções, mas como eu disse, é gratuito, né? Então por isso é muito bom já, tá? E por último a gente tem daí o PowerPoint, tá, galera? PowerPoint aqui também, a gente já tem vários modelos aqui, dá até para clicar aqui ó, em mais temas, ó, tem vários aqui, né? Dá para pesquisar algum específico, tá? Ou criar uma nova apresentação, né? Então, vamos abrir aqui o PowerPoint para ver. Olha, esse daqui também é bem parecido com o PowerPoint que a gente tem, né, instalado no nosso computador, tá? Esperar ele carregar. É interessante que vocês esperem carregar 100%, tá? Antes de começar a mexer. Depois que carregar, vocês já podem editar tudo, né? Também consegue compartilhar com amigos, tá? Para eles editarem ao mesmo tempo, tá? Aqui na página inicial tem todas as funções de formatação de texto, inclusive aqui tem designer, ó, que abre aqui algumas ferramentas de designer do slide, que a gente pode escolher algum, por exemplo, gostei desse aqui, né? Ele vai carregar já aqui esse design, né, essa template, tá? Inserir, a gente insere tudo que a gente quer. Dá para desenhar, isso aqui é bem legal, tá? Então a gente consegue fazer desenhos. Aqui em design a gente tem, olha, muito igual, né, o instalado no computador, que a gente consegue escolher um design para o nosso slide, tá? Que ele vai carregando aqui. Às vezes pode demorar um pouquinho, tá? Visto que funciona a partir da nuvem, né, online. Então pode demorar um pouquinho para carregar alguma coisa, enfim. Mas no mais ele é bem rápido, tá? Aqui talvez seja até a minha internet que esteja demorando ou realmente bugou, porque não demora mais que 3 segundos, digamos, para carregar. Né? Qualquer coisa, se ficar assim, eu posso só recarregar a página aqui, né? Que não tem problema nenhum, tá? Ele vai abrir aqui do jeito que estava, né? Porque ele já fica salvo, tá? Transições aqui, então a gente pode criar aqui o botão direito, né? A gente consegue adicionar um novo slide, da mesma forma como funciona no PowerPoint, né? E aqui daí a gente consegue colocar uma transição, né, de slide, enfim, tá? Animações também, né, animações de texto, então se eu escrever alguma coisa aqui, não sei, acho que travou tudo aqui pra mim, mas tudo bem, né, a gente consegue colocar animações no texto. Aqui em apresentações de slide a gente pode apresentar diretamente do online também, não precisa baixar, né, esse documento para apresentar, tá? Tem aqui a abinha de revisão ortográfica, né, exibição, tem a abinha de ajuda, né, e aqui em arquivo para baixar, renomear, excluir, enfim, né. Então, esse daqui é o nosso PowerPoint online, tá? Tem, né, como eu falei ali, o OneDrive, né, que vocês podem utilizar e tudo mais, enfim, tá? Então, quem ainda não tem uma conta da Google ou da Outlook, né, da Microsoft, recomendo que criem, tá? A gente vão utilizando essas ferramentas, tá? Quem tem acesso ao computador aí, né, ou no próprio celular, quem tem celular Android, qualquer celular, né, no iPhone também dá, tá? Vocês podem baixar ali o Google Docs, tem o Word, Excel e PowerPoint, mobile também, tá? Que é o mesmo desse online aqui. Isso é outra coisa muito legal, tá? Que eu posso estar editando um documento aqui no meu computador, né? Tanto no Google Docs quanto no Office Online, né? Aí eu cansei, quero deitar na cama, né? E não quero levar meu computador, né? Então eu posso fechar aqui, ele já está salvo, deitar na cama, abrir meu tablet ou abrir meu celular e continuar editando de onde eu parei ele no computador, né? Porque é o mesmo documento, né? O mesmo aplicativo ali, tá? Que você baixa no celular, é o mesmo que tu abre aqui no navegador, tá? Então você consegue editar de qualquer outro dispositivo, né? Continuar a edição. Isso eu acho bem legal. E isso ajuda bastante. Às vezes você está lá no ônibus, por exemplo, né? E quer trabalhar algum documento, você pode utilizar então daí, né? Ali no celular e continuar esse documento. Aí você chega no trabalho, chega na escola, enfim, dá mais um ajuste no computador daí, né, para ficar um pouco melhor. E pronto, né, já fez bastante do seu trabalho ali, né, naquele trajeto que seria um trajeto morto, né, que no ônibus a gente ou não faz nada, ou dorme, ou escuta música, né, então ali você conseguiria ser produtivo, né, esse trajeto. Enfim, tá, então esse daí é o Google Docs, né, e o pacote Office Online, tá.
Da aula de hoje seria basicamente isso, só para mostrar para vocês a existência, né, desses softwares, né, dessas ferramentas, tá? Que todo mundo aí que já tem uma conta Google ou Outlook tem acesso a isso e talvez nem saiba, tá? Então, se você já tem um Gmail, já tem o Outlook, vocês têm acesso a tudo isso, tá, galera? Vocês têm acesso aqui já gratuito, né, a todas essas ferramentas aqui. Já tem 15 GB de forma gratuita na nuvem que vocês podem salvar o que vocês quiserem, tá? Então, é bem legal. Então, quem ainda não tem a conta cria, né? E quem tem a possibilidade aí de utilizar em casa, vai utilizando essas ferramentas que eu acho bem legal, tá? Quem já trabalha, já utiliza, né, o pacote Office instalado, vai achar bem fácil, né, de fazer esse daqui, né? Só vai estar fazendo online, né? De resto, quem não tem, é bem recomendado também que utilize, que já vai aprendendo, né, a utilizar as ferramentas, tá? Então, da aula de hoje é basicamente isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessas ferramentas, espero que vocês utilizem, né? E é isso.